Bom dia, gente. Desculpa a demora, que não estava aparecendo aqui a minha aula, não, mas já estamos aqui. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Dia. Espera aí. Acho que foi. Nossa, meu cabelo tá grande, tá difícil no barbeiro. Bom dia a todos. Olha, hoje nós temos bastante luz. O pessoal do pré, tem alguém do pré aí? Não, deixa eu ver aqui no bate-papo se tá aparecendo. Deixa eu só avisar o Danilo. Tem, tem. Ok, ótimo. Então tá bom. Vamos lá, então. O pessoal do pré pode... vou tirar. Peraí. Eu esqueço disso, é porque eu tenho que deixar isso para os meninos pequenos. Deixa eu olhar aqui. Testa aí agora. O chat, Alice. Qualquer um testa o chat aí para ver se vai público. Ok, foi, pronto. Eu tenho que deixar assim, gente, para os meus meninos mais novos. Vocês sabem como que eles são, né? Olha só, o pessoal do pré vai acompanhar aqui como se fosse o nosso slide mesmo, né? Porque nós vamos utilizar o livro do SAS. Mas o conteúdo é o mesmo, né? É interessante que eu vou conversando com vocês aqui agora e eu uso o meu celular como webcam, né? Porque eu não consegui comprar o webcam. E não tem, tá? Se você quiser comprar, você entra nos sites aqui de qualquer loja brasileira e quando ele fala sobre essa questão de webcam, só vem importado mesmo lá da China. E aí eu acabei escolhendo usar o meu celular. E aí, às vezes, eu estou utilizando e aí ativa o Google, aquele Google pesquisa, né? E aí eu estou aqui questionando alguma coisa, ele vai e me responde aqui. Não consegui entender o que você falou. Mas enfim, né? Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo maravilhoso, né? É um conteúdo que filosoficamente a gente conhece, mas com certeza teríamos nós temos muito conteúdo falando sobre essa questão do gênero, da consciência de gênero, né? É interessante como formou-se um preconceito em relação às ideologias de gênero, né? E ideologia de gênero, gente, não é aquela questão do ensinar a sexo para o menino na escola, que as pessoas confundem um pouco isso, né? As pessoas que não acabam entrando dentro desse conteúdo acham que ideologia de gênero é ensinar o menino de 10 anos a praticar sexo, ao que ele tem que fazer ou não. São coisas que não tem nada a ver. Então, assim, em suma, a ideologia de gênero, ela fala o seguinte: não importa o que você é, quem você é, ou o que você acredita que você seja, nós somos iguais. Pronto. É isso que a ideologia de gênero fala. É ruim isso? Eu, claro que nós vamos ter aí várias vertentes, vários caminhos em relação a essa questão da ideologia de gênero, mas ela não é essa questão de... Bárbara, pode falar. Não é isso, que as pessoas acabaram construindo um monstro em torno da ideologia de gênero e é uma concepção de que todos nós somos seres humanos. E cada um se encontra, cada um se localiza, cada um se identifica da maneira como se entende, ok? No Enem do ano passado, do ano retrasado, falou-se muito, né? Eu acho que o Enem de 2018 foi o que caiu falando muito sobre a questão de Simone de Beauvoir, mas falar de ideologia de gênero é falar que somos iguais, né?
é compreender. E aí, outro dia eu estava assistindo uma live do Porchat com uma questão com um comediante, né, desses de stand-up, e aí eles estavam se questionando qual era o limite da piada, né? E aí as pessoas... algumas pessoas falam que tá tudo muito chato, que a gente não pode falar de nada, né? Que ninguém entende e que todo mundo leva para o mau caminho e tal. É porque nós vivemos muitos anos na questão do limite do desrespeito, né? O do não respeitar o outro, de uma sociedade extremamente misógina, machista, preconceituosa, homofóbica. Tudo, se fosse fora do padrãozinho, era, de certa forma, excluído da sociedade. E se tem uma coisa que a nossa sociedade não é padronizada, né? Nós somos extremamente diversos. A diversidade é algo que está presente dentro da nossa sociedade, tá? Nós somos muito diferentes, graças a Deus, né? E aí, o que nós temos que começar a compreender dentro da ideologia de gênero e dentro da sociedade é conseguir conviver com essas diferenças. É só isso. É pouco importante isso? É muito importante, né? Então vamos ver o que é a nossa... antes, então, de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar, então, com vocês um vídeo que ele é elucidativo em relação às classificações de gêneros que existem hoje dentro quando a gente fala sobre essa questão da ideologia de gênero, tá? São alguns detalhezinhos, prestem atenção, ele é pequenininho, mas ele é aquele vídeo dos desenhinhos que vai explicando e vai deixando tudo muito claro na nossa mente, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Pera. Cadê o vídeo? Não tá aqui, não. Tá aqui. Compartilhar o som do computador. Pera aí. Aqui. Pera aí, gente. Vai dar tudo certo. É isso aqui que eu quero. Take flight. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura. Mas é necessário falar sobre esse tabu, porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual.
ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade distoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. Nos ajude a fazer com que mais pessoas entendam um pouco sobre a sexualidade humana, curtindo, compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. É um pouco assim complicado quando a gente fala sobre essa questão de gênero, orientação, né? O sexo, mas a gente conseguiu, espero que tenha ficado claro, né? Que são coisas diferentes. Mas o mais importante, e eu acho que o vídeo deixa claro, e nós como sociedade já compreendemos isso também, é que nós não temos que ter preconceito pelo posicionamento de ninguém, né? Pela essa orientação de ninguém. Então, deixa eu só compartilhar aqui o livro de novo agora. Vamos lá ver o que o nosso livro fala, né? O nosso livro, então, vai falar sobre essa questão do gênero. Eu acho que essa questão dessas diferenças entre essas nomenclaturas talvez não tenha ficado muito claro, mas assim, depois vocês busquem, quem quer se informar e tomar propriedade desse conhecimento, busquem outras coisas na internet, tem muitas coisas boas em relação a isso. Inclusive o Felipe, que ele foi o nosso ex-aluno e hoje ele cursa medicina em Viçosa, né? Ele fez até uma palestra exatamente falando sobre a transexualidade e tal, e foi interessante, eu gostei muito daquilo, tinha muita propriedade, né? E aí o nosso livro, como sempre, ele vem nos trazendo alguns questionamentos, né? O primeiro deles é que se realmente existe uma diferença, se existe a divisão entre o gênero feminino e masculino atualmente. Ainda existe, né? A gente não tem como discordar disso. É interessante, quando a gente fala sobre essa questão de gênero, como as taxas de feminicídios estão aí para demonstrar que existe, essa diferença existe, e mais do que essa diferença é a não aceitação da liberdade da mulher, né? A sociedade, ela não quer aceitar, e o mais interessante, quando nós falamos sobre essa questão da liberdade do posicionamento da mulher, não como um ser superior, mas sim como como igualdade, como estar ali junto, no mesmo patamar, nós vemos as taxas de feminicídios, o que é o feminicídio, né? O que nessas relações acontecem em 100% dos casos quase? É o homem não aceitar a escolha da mulher, não entender que a mulher escolhe, não entender que a mulher tem a sua opinião, não entender que a mulher
ela não tem que, ela não é diferente. Então essa misoginia ela está presente dentro da nossa sociedade. Eu acho que isso está sendo desconstruído, né? Eu acho que se a pessoa ela é machista e ela quer se impor como machista, ela fica com o pezinho meio atrás em relação a isso, né? E essas coisas estão melhorando, tá? Outro questionamento que nós temos aqui dentro do nosso livro qual é a diferença entre o sexo da pessoa e o seu gênero? Que foi o que nós discutimos ali no vídeo, né? Uma pessoa pode ter sexo e gênero diferentes? Já vimos que sim, né? Ou seja, pode ter o sexo biológico masculino e ela se entender como gênero feminino e ter uma orientação heterossexual. Olha aqui, hein? Isso pode acontecer também, tem acontecido bastante. A pessoa tem o gênero masculino, né? Não, o sexo masculino. E aí ela tem o gênero feminino, ela se vê como mulher, ok? Mas a orientação sexual dela é heterossexual, então ela se relaciona com o homem. Se relaciona com mulher, com outra mulher. Mesmo sendo homem, se vendo como mulher, e mesmo assim ela sendo heterossexual. É um pouco complicado, mas existe. Toda essa diversidade das pessoas, porque, gente, foi aquilo que nós falamos no início da nossa aula, né? As pessoas são diversas. Existe uma diversidade muito grande dentro né? E cada um pensa de um jeito e vai se situar de um jeito. Deu uma travadinha aqui. Ué, não foi. Tá. Nós temos um cartaz aqui, né, que fala sobre a campanha do Educar e do Crescer, que está relacionada à igualdade de gênero, né? Que está ali, ó. Ninguém é melhor do que ninguém, né? A igualdade de gêneros é considerada uma das bases para construir uma sociedade com menos preconceito e discriminação. Ela tá todo mundo ali no né? Não tem que ter nada sobre isso. E a grande, vamos dizer assim, a mãe da estrutura do movimento feminista foi a filósofa existencialista Simone de Beauvoir, casada, companheira de Jean-Paul Sartre, né? Ela que vai construir essa fórmula onde ela fala que o sexo não é natural, que o gênero é uma construção social, né? Existem muita crítica em relação a esse pensamento de Simone de Beauvoir, mas eu tenho que isso aí a gente vê com a escola depois, mas eu acho assim, Bárbara, em relação a Mariane, que ela está passando pelo processo, né, da construção do gênero dela, eu penso que isso tem que ser algo que tem que ser visto pela escola, entendeu? E tem que ser visto pelo interesse dos alunos. Mas eu acho que a gente pode amadurecer essa ideia. É porque é meio polêmico, né? É por isso. Então, seria talvez algo, quem está mais interessado, se tiver uma galera interessada, a gente pode bater um bate-papo com ela, fazer um Zoom com ela, entendeu? Dos alunos que estão interessados. Nada, assim, oficializar. Eu acho que ela ia adorar, né? Conversar com a gente sobre isso. Quando nós... Então, falando de Simone de Beauvoir, né? Ela é a grande expressão do movimento feminista, da discussão do gênero. Ela pertence à classe da filosofia existencialista, casada com Jean-Paul Sartre, né? Ela vai colaborar em muito sobre essa questão do embasamento teórico das questões feministas, né? As reflexões delas está muito relacionado, e assim, a máxima dela, né? Nós temos aí a máxima de Sócrates, que eu só sei que nada sei. Eu acredito que a máxima de Simone de Beauvoir seria: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Ou seja, por mais que uma pessoa, por nascimento ou por condição feminina, né, esse gênero ele é formado através de um contexto cultural. Ou seja, o que Simone de Beauvoir tenta dizer é que o feminino é uma imposição. Dentro do seu período, né? Mas é uma imposição restritiva, né? Você é mulher, você deve casar, você deve ter filhos, você deve cuidar do seu marido, você deve vestir essa roupa, você deve escutar essa música, você tem que sentar dessa forma. Vai limitando muito as condutas femininas, né? Ou seja, segundo Simone de Beauvoir, o sexo, que seria é uma característica biológica, como nós vimos no vídeo, né? Mas o gênero, ele é social, tá? É isso que Simone de Beauvoir quer dizer quando ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É porque tornar-se essa mulher é tornar-se a mulher limitada, né? Que nós estamos falando aí da década de 70 e 80, quando começa a ganhar força o movimento feminista, né?
Nós vamos ter outras correntes filosóficas, né? Butler vai falar muito, é uma filósofa estadunidense, está viva ainda, né? Ela vai estar debatendo, discutindo ainda sobre essa questão de gênero, vai dando assim continuidade ao pensamento de Simone de Beauvoir. Ela vai rejeitar um pouco essa noção do torna-se mulher, né? Num sentido de imperativo cultural. E segundo Butler, ela entende que a construção do gênero, na verdade, vai consistir num processo de incorporação de personalidade, de traços físicos, né? Que vai estar relacionado muito com a pessoa que a mulher quer projetar dentro da sociedade. Então, ela compreende um outro caminho, né? E normalmente a gente não fala muito de Butler, mas ela é uma filósofa existencialista também, tá? Butler vai criticar os movimentos feministas também em relação ao movimento feminista tentar identificar as pessoas, a mulher, seja lá o que for, como uma pessoa ou como um gênero, tendo o gênero como um atributo central daquele indivíduo, né? E aí Butler vai falar que o gênero não é a centralidade do indivíduo, né? Mas o que vai identificar mesmo o movimento e a ideia é a essência e a existência da pessoa, independente do seu gênero, ok? Então, a crítica de Butler olha, tá, o gênero é importante, mas não temos que valorizar tanto assim esse gênero. Vamos tentar valorizar um pouco a pessoa em si, né? Então, segundo ela, o feminismo vai tomar o gênero como um atributo central que identifica a pessoa e ela discorda disso, né? Ela busca um outro caminho. E aí, nesse sentido, fica alguns... seguindo dessa discussão, Butler, Beauvoir, filósofos existencialistas desse período, né, da construção desse movimento, trabalhando essa questão de gênero, o gênero constitui, de fato, a identidade da pessoa, né? Ou seja, a identidade pessoal deve ser fixa ou pode mudar, né? Como que a sociedade hoje está se relacionando com isso, né? Eu penso, e eu não sei se vocês discordam comigo, que tá chegando muita coisa que a gente não compreende, aí a gente tenta que a gente aceita, mas a gente não entende ainda, né? Isso é muito importante. E eu já acho que isso é muito importante, né? Às vezes chega alguma informação, chega algum posicionamento que a gente às vezes não entende, mas eu já vejo que como sociedade a gente mas é ele, ou é ela, ou é um ser, que eu acho que isso é o mais importante, né? É um ser, é um indivíduo, e ele, desde que ele não esteja prejudicando nada nem ninguém, ele se constrói, se identifica. As relações interpessoais, né? E as relações pessoais, elas não interferem nas outras pessoas, né? E conseguir compreender isso, gente, é amadurecimento social. Eu acho que essa é a palavra. Não é isso? É quando a sociedade amadurece. É quando a sociedade compreende. Quando eu morei na Espanha, eu já falei para vocês, né? Eu trabalhei lá, né, com um cozinheiro argentino. O nome dele era Dardo. Lembro dele até hoje. Só que na época eu não tinha redes sociais, eu acabei perdendo contato com ele. Uma pessoa fantástica. Ele não era de Buenos Aires, não, tá? Porque os argentinos de Buenos Aires são meio chatos. Ele era do interior da Argentina. E ele era um tipo de cara que, tipo assim, viajava o mundo todo, né? Na Espanha a gente falava assim, quando você conhecia algum argentino, nós falávamos assim, eres porteño, porque porteño é quem é de Buenos Aires, né? Não, sí, entonces viene, vamos hablar e tal. Se fosse de Buenos Aires, boa, parecia que eles tinham um rei na barriga. Enfim, esse cozinheiro, né, a gente, muita conversa, aprendi muita coisa com ele, e aí ele falou comigo que ele morou um período no Canadá, e a gente sabe que o índice de desenvolvimento humano do Canadá tá lá no topo, né? Ou seja, é uma sociedade que está ali muito próximo dos Estados Unidos, mas eles têm uma cabeça completamente diferente dos americanos, dos canadenses. Se tem uma coisa, e ele me falava muito isso, eu não vivi no Canadá, né? Mas assim, se tem uma coisa que a sociedade canadense era amadurecida é em respeito a compreender e respeitar o posicionamento de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, seja sua crença, seu credo, sua orientação sexual, né? Ninguém se preocupa ou se preocupava muito com isso. Tanto que no Canadá é normal a gente ver lá, sei lá, o vice-governador que é homossexual, cada vez mais muitas mulheres dentro da política, né? Eu lembro que
a foto do Congresso de Ministros do último presidente canadense, assim, parecia uma foto de um livro de sociologia, de tão diverso que era, né, para tentar encaixar todo mundo dentro do governo, né? Eu acho isso muito importante, ou seja, se a nossa sociedade ela é diversa, eu quero me ver no governo que me representa. Isso é muito importante, né? Essa questão da gente conseguir se ver, se visualizar, né, dentro da sociedade, dentro de tudo, é muito importante isso, né? Então, vamos lá. Ok, essa questão então do gênero, gente, do movimento feminista, do posicionamento, né? É claro que isso, gente, nós poderíamos ficar aqui a manhã toda discutindo sobre isso e a gente não terminaria, tá? Mas é uma base, né, desse pensamento, tá? São muitos detalhes, exatamente, né? Mas, sim, o nosso livro ele traz essa base dessa discussão aqui agora, né? Inclusive, eu nem marquei. Depois, no final dela, a gente marca, tá? E aí, o nosso livro continua, e agora ele fala um pouco sobre respeito e tolerância, né? Quando a gente fala de respeito e tolerância, além dessa questão da questão do gênero, né? Nós também temos, assim, o problema da identidade da pessoa em relação ao outro, né? Que é essa questão dos conceitos, da tolerância, do respeito. Quando a gente fala de tolerância, tolerância automaticamente respeita, ela vai nos levar a uma ideia de aceitar, né? Tolerar é aceitar pensamentos, é aceitar sentimentos, né? É aceitar posicionamentos diferentes daquilo que não necessariamente nós aprovamos, tá? Então quer dizer que eu tenho que aceitar um racista? Não, isso não é posicionamento, tá? Isso é crime, tá? Então é isso que às vezes nós temos alguma dúvida aqui entre muitas coisas, que as pessoas assim, não, é minha opinião ser racista. Não, nossa sociedade não compreende isso como uma opinião, tá bom? É minha opinião achar que minha mulher tem que fazer o que eu quero. Não, isso não é uma postura e isso não se tolera, porque isso é crime, tá? Então a gente tem que compreender que nós temos um limite nessa questão, né? Você ofender, você acusar, você apontar o próximo, não é opinião, tá? Opinião é eu gostar da Joelma, vamos falar aqui bem chulo, tá, gente? E a Bárbara, sei lá, gostar da... Quem que você gosta, Bárbara? Sei lá, do YouTube. Pronto, falei. Isso seria uma questão de posicionamento, de opinião, né? Tipo assim, exatamente, né? Ou seja, o Tchu não é nada de emo, pelo amor de Deus. É uma das maiores bandas de rock do mundo, pelo amor de Deus. A questão ainda da sexualidade, né? Das pessoas assim, eu sou contra o casamento gay. Como assim? Você foi pedido em casamento? Né? Ou seja, tem ainda muito isso que a gente sabe que a gente não pode se posicionar em relação a isso, né? Ou seja, essa postura dessa aprovação, né, da interferência, né, muitas vezes está relacionado com essa ideia da posição contrária, né? A gente tenta evitar a hostilidade, mas ainda existe indiferença em relação às opiniões. E a diversidade cultural é muito importante, mas ainda é muito discriminada, né? Então, a tolerância é a base de todos o respeito dos direitos humanos. E a gente sabe que a intolerância ainda é muito presente e ela é cultural, né? Nós somos intolerantes ainda. Por mais que nós estejamos o tempo inteiro tentando nos policiar no sentido de como se posicionar em sociedade, compreender o espaço do outro, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula do Descomplica, que eu assisto, né, as aulas do Descomplica, e eu acho que era tem duas professoras que eu esqueci o nome dela agora. Aquela do cabelo cacheadinho, o pessoal do pré me ajuda. Enfim, uma outra professora que é de sociologia, que tá dando sociologia esse ano, e ela é preta, e ela tava falando esse ano, e ela falando assim, gente, é tão complicada essa questão do racismo, que outro dia eu vi uma modelo preta, ela falando isso, né? E falei assim, pensei comigo mesmo, né? Nossa, que preta bonita.
E logo depois que ela pensou isso, ela falou assim, que merda, olha só, eu sendo preconceituosa. Porque ninguém quando vê uma mulher branca, uma modelo branca bonita, isso é ela falando, né? Fala, nossa, que branca bonita. Todo mundo só fala o quê? Que mulher bonita. Não é isso? Mas isso é uma coisa que está implícita, esse preconceito dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade construiu isso como algo normal. Então, quando eu falo, nossa, que preta bonita, o que está querendo, o que está implícito nesse nossa que preta bonita? Que todos os outros pretos, a maioria, o normal é o preto ser feio. E ali nós temos um preto bonito, então olha, um preto bonito. Ok. Então, existe essa construção muito grande, tá? Então, uma sociedade que é tolerante, ela se estabelece como o Canadá. Dando um exemplo bem chulo aqui, gente, mas é isso. Né? É uma sociedade que o índice de desenvolvimento humano está naquele nível lá, que nós estamos vendo dos canadenses, onde existe uma tolerância social e um respeito muito grande entre todos. Né? Então, essa questão da tolerância foi, com certeza, abordada por muitos filósofos. Né? John Locke, né, falou muito sobre essa questão da tolerância, principalmente em relação aos movimentos religiosos, né? Porque John Locke ele pertence às revoluções burguesas e é na Revolução Burguesa que surge lá aquele embate entre o calvinismo e o anglicanismo, né? E o catolicismo muito forte, né? Os monarcas eram anglicanos, os burgueses eram calvinistas, claro, por todo um interesse, né? Que nós já falamos sobre isso no pré. Eu não sei se o Danilo já falou aqui com o terceiro ano sobre a construção do calvinismo com a relação do desenvolvimento dessa religião junto à burguesia. Se ele não falou, ele vai falar ainda. Deixa eu ver aqui, ele já falou sobre isso. Marcela já falou, né? Ótimo. Exatamente, né? Como ele se aproxima em relação a isso. Depois, então, John Locke vai falar sobre isso, né? Vai defender essa diversidade dos movimentos religiosos por causa da realidade do período do surgimento desse pensador, que ele é um filósofo das revoluções burguesas, que defendia lá os cabeças redondas, né? Depois, aqui no século XIX, nós vamos ter John Stuart Mill, que vai também defender a questão da tolerância, da pluralidade cultural, social, política, né? Em relação às compreensões das ideias falsas e não. Tem uma pessoa, por exemplo, que eu discordo politicamente, que é aquele menino Kim Kataguiri. Todo mundo sabe quem é ele, né? Do Movimento Brasil Livre. Eu não concordo com nada que ele fala, praticamente. Mas eu escutei ele dando uma entrevista pro Porchat e eu compreendi o posicionamento político dele e achei algo bem interessante. Um posicionamento baseado no respeito e tal. Gostei do que ele falou, né, pro Porchat. Eu fiquei assistindo as lives do Porchat, que eu achava muito interessante. E eu vi o posicionamento dele, né? Não concordo, mas compreendi e gostei. Ah? Eu conheço esse cara aí, tipo, o movimento deles, assim. Da onde? Tipo, eu não é que eu apoio nem nada. Mas, tipo, eu acho uma... Você acha o quê? Acho legal, tipo, a iniciativa dele, sabe? Sim, eu sei. Assim, foi interessante a reunião, a conversa que ele teve com o Porchat, que, assim, eu senti que ele se posicionou e falou dos erros, né? Enfim, eu achei muito interessante. Deixa eu ver o que a Alice colocou aqui pra gente. Existem muitas falas racistas, machistas, homofóbicas que muitas pessoas não fazem ideia que praticam. Isso também é verdade, Alice. O importante é estar aberto à desconstrução. É muito importante isso, gente. Às vezes nós estamos praticando e nos posicionando com falas racistas e preconceituosas que já não se utilizam dentro da sociedade e a gente tem que se posicionar, igual aquela questão da gente falar que preta bonita, que eu falei com vocês ali agora, né? Ou seja, que é igual a questão do elogio que você usou, se me corrigissem, eu sair da posição de privilegiada, perceber que no meu lugar eu falo de escutar, mas nem sempre as pessoas... Isso aí, né? A gente tem que realmente conseguir compreender. Então, se alguém fala com você, não existe homofobia, não, isso é uma besteira, né?
se um homossexual chegar para você e falar assim, não, ó, existe, eu passei por isso, a situação tá complicada e tal, a gente tem que escutar a parte, né? Igual eu falei aqui sobre o racismo, eu nunca vivi o racismo, né? O racismo relacionado à cor da pessoa, nunca passei por isso, né? Então, eu estou replicando algo que eu escutei e eu achei interessante, porque ela, uma pessoa preta, que se posicionou em relação àquilo, né? E ela mesmo, para a gente compreender como que isso culturalmente é imposto, e a gente muitas vezes não percebe. E aí eu achei isso interessante. Vamos passando aqui sobre tolerância. Esse assunto é tão gostoso, né? Poderia só falar disso. Tem de tudo, né? Essa questão quando a gente fala do preconceito ainda, né? Mas ainda existe ainda. Cada vez menos, em relação aos homossexuais, eu vejo cada vez menos. Eu penso que a geração de vocês praticamente já não tem problema com isso. Sabe onde que eu percebo isso em relação, por exemplo, aos homossexuais, né? Nas escolas, eu quase não vejo homofobia na escola mais. Isso era muito presente, tá? Então, nas escolas públicas, então, eu vejo, a gente sempre tem os alunos que eles já são pequenininhos, né? E já tem as características, né? Que a gente já sabe, né? E eles são aceitos mesmo pela turma. Muitas vezes, assim, eles não estão com os meninos ou não conversam com os meninos, não por uma questão de homofobia ou tal, é por uma questão de se identificar mesmo com um grupo X ou Y. Mas é algo normal, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão, né, no contexto prático das relações, os costumes, os valores, né, eles vão se encaixar sempre naquela cultura que eles estão inseridos, né? É nesse sentido que nós vamos caracterizar a questão do multiculturalismo ou pluralismo cultural, que é a coexistência de variedades étnicas, né? Eu acho que a nossa sociedade ela é multicultural, né? Nós temos vários credos, valores, tudo dentro do mesmo espaço. Nós vivemos realmente numa sociedade multicultural e nós temos que conseguir superar o conflito das divergências. É só assim que nós vamos nos amadurecer como sociedade, né? Se não vivermos em uma sociedade de convivência harmoniosa, nós não vamos construir essa sociedade ideal, né, gente? Que é a sociedade que é baseada numa democracia, que é uma sociedade que consegue compreender a defesa da igualdade dos direitos dos grupos minoritários, que é uma sociedade que compreende o pluralismo cultural como algo que deve estar presente na sociedade, algo que enriquece, né? E então a pluralidade cultural é a nossa realidade e nós temos que respeitar isso para que a gente possa crescer como sociedade, né? Senão não tem, tudo é sem sentido. Nós temos algumas frases, né? Faça barulho. Dia Mundial de Zero Discriminação, isso foi 2017. Que nós temos outro, né, que fala valente mesmo é quem não briga, paz nas escolas, campanha de bullying, né, que era algo... E aqui nós temos, né, entendeu a diferença, né, branco, negro, gay, hétero, católico, espírita, no final é todo mundo igual, né? Essa imagem problematiza exatamente que não existe ninguém diferente, é todo mundo igual, parecido. Tranquilo, gente. Eu acho assim, a nossa aula de hoje era isso. Alguém quer adicionar alguma coisa à nossa discussão? Falar algo que faltou, alguma dúvida? Vira e mexe, isso é cobrado no Enem, né? A gente não sabe se esse ano, como que vai ser, né? A gente não sabe nem quando vai ser ainda o Enem. Mas nós sabemos que nós temos essa realidade que o Enem gosta de trabalhar essas questões da diversidade, do respeito, né? Ou gostava, né? A gente não sabe se esse governo vai influenciar muito na construção da prova. A gente precisa ver depois. E aí, gente? Todo mundo tranquilo em relação a esse conteúdo?
Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi isto, tá? Espero que tenha sido uma aula boa, vocês tenham aprendido. Beijos e abraços, nos vemos, tá bom? Tchau, tchau pra vocês. Tchau.